Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 1. Salmos 73, 1. Preste bem atenção. Hoje nós vamos ver aqui na palavra três coisas que nós não podemos ficar reparando. Porque se nós que estamos na fé, dentro da igreja, obedecendo a palavra, se a gente ficar reparando essas três coisas que nós vamos ver aqui na Bíblia, nós iremos naufragar na fé, nós iremos cair na nossa vida espiritual. Então, vamos ver aqui a primeira coisa. Salmos 73, 1 diz o seguinte, Asaf falando: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então aqui o salmista Asaf, ele está falando que ele quase desviou dos caminhos de Deus. E por que ele quase desviou? Porque Asaf, ele começou a invejar os arrogantes. Ele começou a ficar observando a prosperidade dos perversos. Então, eu acredito que Asaf, de repente, ele começou a ficar alimentando os seguintes pensamentos. Poxa, o perverso é o ímpio, aquele que não serve a Deus, tá fazendo as coisas erradas, sabe? E aparentemente tá dando tudo certo para ele. Ele está prosperando, ou seja, está tendo progresso, aparentemente a vida dele está indo para frente, ele fazendo as coisas erradas. Então, a primeira coisa que nós não podemos ficar reparando é a prosperidade, o progresso dos ímpios. Por quê? Porque se a gente ficar reparando, nós iremos naufragar na fé, assim como quase aconteceu com o salmista Asaf. Eu já atendi pessoas que me falaram o seguinte: pastor, sabe, eu falei comigo mesmo, uma moça, fulano está fazendo isso, aquilo de errado, e as coisas para ele, para ela, tá dando certo. E para mim parece que não flui, para mim parece que não anda para frente. Entenda uma coisa, justamente é isso o que Satanás, ele quer que você venha observar. E Satanás, o diabo, ele não vai aparecer na sua frente, mas ele vai querer que você alimente esses pensamentos. Pode ter certeza que o diabo, de repente, ele vai estar ali nos seus ouvidos dizendo: fulano não serve a Deus, não busca a Deus, não vai para a igreja, e olha só para a vida dele. As coisas estão indo bem para ele, e para você está indo ruim. Então, não repare essas coisas, porque se você reparar, vai dar mal para você. Você vai cair na fé. Olhe apenas para Jesus.
e até mesmo ela em Salmos 37, depois você lê, também nós iremos encontrar Deus através do salmista Davi falando que nós não devemos também ficar reparando a prosperidade, o progresso dos ímpios, daqueles que não servem a Deus. Mas nós devemos olhar para as nossas vidas, devemos olhar para o Senhor. Isso é importante que você venha compreender. Agora, vamos ver a segunda coisa que nós não podemos ficar reparando. Lembrando que olhar é uma coisa, então nós vamos ver, nós vamos olhar. Agora, o que nós não podemos fazer é reparar nessas coisas, ficar com os olhos fixos nessas coisas, porque se os nossos olhos fixarem essas coisas, nós iremos cair na nossa vida espiritual. Agora, vai comigo em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 17. Diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, a segunda coisa que nós não podemos reparar é pessoas que estão dentro das igrejas. Isso eu me refiro no geral. E essas pessoas, de repente, elas dão um mau exemplo, um mau testemunho para nós. De repente você diz: pastor, sabe, eu estou dentro da igreja e eu estou observando ao meu redor que tem maus exemplos para mim. Então, nós não podemos reparar esses maus exemplos. E por quê? Porque se a gente ficar reparando esses maus exemplos, também nós iremos o quê? Naufragar na nossa fé, na nossa vida espiritual. Entenda que o diabo, ele trabalha de muitas formas, de muitas maneiras. Então, se de repente ele não consegue fazer com que você caia na sua fé, na sua vida espiritual, você olhando para a prosperidade dos ímpios, dos incrédulos, então ele vai fazer questão que você olhe para os maus exemplos dentro da igreja. Tem pessoas que de repente elas dizem o seguinte: ah, poxa, eu vou sair porque eu vi fulano fazendo isso, Beltrano fazendo aquilo por causa do mau exemplo. Entenda uma coisa, quando Jesus voltar, nós não iremos prestar conta da vida de outras pessoas, mas nós iremos prestar conta da nossa vida, daquilo que nós fazemos. Então, não vai ter como a pessoa dizer assim: ah, Senhor Jesus, mas é que eu saí da sua casa, aí eu deixei de te servir porque eu vi fulano fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Você não vai prestar
conta da vida dos outros. Os outros é que vão prestar conta da vida deles para com Deus, e você vai prestar contas da sua vida. Então, não olhe para os maus exemplos. E até de repente, se você diz, mas é que fulano, Beltrano fez isso, fez aquilo para mim, não olhe para ele, não olhe para aquilo que fizeram para você, mas olhe para Jesus. E se você olhar para Jesus, se os seus olhos estiverem fixos em Jesus, você não vai naufragar, você não vai afundar na sua fé, mas você vai estar de pé até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você vai alcançar a salvação da sua alma. Amém? Então, a segunda coisa que nós não podemos olhar são os maus exemplos dentro da igreja, senão nós iremos naufragar. E outra coisa, entenda que a igreja, ela é formada por pessoas, por seres humanos. E o ser humano não é perfeito. Então, onde tem o ser humano, infelizmente, aonde há pessoas, nunca será o quê? Perfeito. Então, olhe somente para Jesus, para Cristo. E agora, para a gente finalizar, vamos ver a terceira coisa que nós não podemos ficar reparando. Vai comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. 2 Timóteo 4, 9. Epístola que Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, a segunda epístola. No capítulo 4, verso 9, diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica Crescente. Foi para a Galácia, Tito para a Dalmânia. Então aqui Paulo, ele estava contando para Timóteo que havia um homem chamado Demas, e esse Demas, ele estava com Paulo, ele estava fazendo a obra de Deus com Paulo. Só que esse homem, mesmo estando com Paulo, mesmo observando ali as coisas que Deus fez através da vida de Paulo, mesmo ali ele tendo uma boa influência, esse homem chamado Demas, ele amou o presente século, ou seja, Demas, ele amou as coisas do mundo e abandonou Paulo, ou seja, ele deixou de servir a Deus. E o que isso representa hoje para nós? Pessoas que estão dentro da igreja, mas essas pessoas, apesar de estar dentro da igreja, essas pessoas, elas começam a ficar desejando as coisas do mundo. Essas pessoas, infelizmente, elas começam a cobiçar coisas que elas não deveriam. Então, quando a pessoa, ela está dentro da igreja, mas ela começa a ficar olhando para as coisas do mundo, para as coisas do passado, que de repente um dia ela largou, o que vai acontecer com essa pessoa se ela ficar cobiçando, se ela ficar alimentando pensamentos
de coisas que já passaram, e essa pessoa, ela começar a desejar essas coisas de lá de fora, o que vai acontecer? O que aconteceu com Demas? Ela vai sair não somente da presença, mas da casa de Deus e vai para o mundo. Então, a terceira coisa que nós não podemos ficar reparando são as coisas do mundo, mas o que nós devemos almejar, o que nós devemos desejar a cada dia são as coisas de Deus, é em estar com Cristo. Então nós devemos vigiar. Paulo, ele disse para os coríntios, aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Então, nós devemos pedir a cada dia a misericórdia do Senhor, e quando nós observamos que os nossos olhos, eles querem fixar em alguma dessas três coisas que nós vemos, nós devemos vigiar, acordar, despertar, e nós devemos voltar o nosso olhar somente para Cristo, para a palavra de Deus, para que assim, quando Jesus ele voltar, Jesus ele venha nos levar, que a gente esteja na presença do Senhor, ou se de repente é antes de Jesus ele voltar, a gente venha falecer, Deus ele venha nos recolher, que nós estejamos no centro da vontade de Deus, que os nossos olhos estejam fixos na palavra do Senhor Jesus, e assim estaremos na eternidade com Cristo. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like, deixe o seu nome para oração, e eu estarei orando por você. Compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Forte abraço.